Bom, e como é que essa questão, né, do gene estar no cromossomo X, como é que ele é herdado, como é que funciona, tá? Da mesma forma que a gente tinha um padrão de herança dominante ou recessivo associado aos genes autossômicos, né? Então, que a gente vê lá o azão-azinho, azinho-azinho, e o azão-azão, aqui a gente vai ter o mesmo padrão, tá? Só que ele vai ser um pouquinho diferente, porque o homem só tem apenas um cromossomo X, tá? E isso influencia no padrão. Então, no caso da herança dominante ligada ao sexo, ela se manifesta em homens devido à presença de apenas um cromossomo X e pode se manifestar em mulheres de duas formas. Então, assim, o homem, para uma doença, para qualquer alteração genética, né? Se eu pensar, acho que a gente tá falando de uma doença, de uma herança, né? Mas o homem, como ele só tem um cromossomo X, ele só tem um alelo. No caso das mulheres, a gente tem as duas formas, os dois alelos. Então, a mulher pode ser azão-azão, azão-azinho ou azinho-azinho, tudo bem? E aí o que acontece? Pensando numa herança dominante, então, para o homem ser afetado, ele tem que ser X-azão Y, né? Para a mulher ser afetada, ela tem que ser X-azão azinho, né? Ou X-azão X-azão, tá? Nesse caso, todas as filhas de homens afetados serão afetadas. Por quê? Porque elas recebem o X do pai. Então, vamos lá. Quando eu penso na distribuição, né? Na hora de formar um homem ou uma mulher, o que a gente tem? O homem dá o X ou dá o Y, a mulher sempre dá o X. Então, se o homem dá o X, tem uma menina. Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? Se ele dá o X e o X dele tem alteração, é uma herança dominante, a menina vai ter a doença, tá? Então, olhem esse heredograma aqui, ó. O homem é normal e a mulher tem a doença, tá? Como a mulher, ela passa tanto o seu X, um dos seus X, quanto o outro, tanto para os dois filhos, né? Ou para o menino ou para a menina. Então, ela vai sempre passar o X. Nesse caso aqui, o que eu consigo determinar? Que essa mulher, ela é heterozigota. Ou seja, ela é assim, ó. X-azão, X-azinho. Por quê? Porque ela tem filhos afetados, então isso significa que ela tem um azão. Ela tem filhos normais, filhos homens normais. Homem é XY, tá? Para esse filho ser normal, ele tem que ter recebido um alelo normal, que é um X-azinho. Então, X-azinho, Y. E essa mulher aqui, que é uma mulher normal, ela recebeu o azinho da mãe e outro azinho do pai. Ah, mas por que ela não pode ser azão-azinho? Porque eu tô falando de uma doença dominante. Se eu tô falando de uma doença dominante, automaticamente, se ela tiver um azão, ela vai ter a doença, tá? O mesmo para essa mulher aqui. No caso desse homem aqui, ele também recebeu o cromossomo alterado, né? Então, ele recebeu esse azão aqui. E no caso dessa mulher, por azar, ela também recebeu. Só que o que eu quero que vocês percebam, tá? Quando a mãe é afetada, ela pode ter filhos normais ou filhos afetados, a não ser que ela seja totalmente dominante, né? Então, todos os filhos dela, independente do sexo, vão ser afetados. A grande questão é que, na maioria das doenças dominantes, ser duplamente afetado, né? Ser X-azão, acaba sendo muito ruim, tá? Então, às vezes, normalmente o feto morre no início do desenvolvimento, porque acaba sendo muito deletério para o ser humano ter esses dois alelos dominantes. E isso tanto para herança ligada ao X quanto ao autossômico. Eu já falei para vocês que a maioria dos dominantes, dos portadores de doenças dominantes, são heterozigotos. Então, nesse caso aqui, o que eu quero que vocês observem? Todos os pais que são afetados geram filhas afetadas. Por quê? Porque a filha, para ela ser menina, ela tem que receber o X do pai. Se o X do pai tá com problema, todas as meninas vão ser afetadas, tá? Então, ó, esse caso aqui e esse caso aqui, tá bom? Em caso de herança dominante, ligado ao sexo dominante, ao analisarmos o heredograma, percebemos que a doença está presente em todas as gerações, porém com alguns critérios. Resumindo, né, o que eu falei para vocês. Então, todas as filhas de homens afetados serão afetadas, tá? Todas as filhas de homens afetados serão afetadas. Se o homem não é afetado, a filha não vai ser afetada e, obviamente, nem o filho, porque ele recebe o Y, né? Isso porque eu tô falando, gente, de herança ligada ao X, tá? Tem outra herança ligada ao Y? Tem, mas depois a gente vê, tá? Os filhos e filhas de uma mulher heterozigota podem ser afetados. Então, aqui, ó. Mulher heterozigota, filhos afetados e filhos não afetados. Por isso que tá aqui. Podem ser, não necessariamente serão, tá?
Não há transmissão direta de homem para homem. Por quê? Porque o homem, para ter um filho, ele passa o Y e não o X, tá? Homens afetados têm 100% de suas filhas afetadas, mas nenhum dos seus filhos. Exatamente, ó. Homens afetados têm 100% das suas filhas porque são as filhas que recebem o X, mas nenhum dos seus filhos porque os filhos recebem o Y. Mulheres afetadas têm 50% dos seus filhos afetados, independente do sexo. Exato, principalmente se ela for heterozigota, né? Se ela for homozigoto, 100% dos filhos serão afetados. Então, toda vez que a gente considera uma doença dominante, a gente está considerando que o heterozigoto, ele é em maioria, e o homozigoto dominante, ele é raro, tá? Óbvio que o exercício ele vai te falar isso, você não vai ter que ficar supondo essa informação, mas é raro por causa da letalidade de ter 2 alelos alterados, tá? Então, por exemplo, a síndrome da incontinência pigmente, que são lesões cutâneas, raquitismo resistente à vitamina D, síndrome orofaciogenital, são todas alterações que estão ligadas ao cromossomo X e são heranças dominantes. Antes de entrarmos na herança recessiva, respondam a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.